E aí, galerinha do meu canal, tudo bom com vocês? Então, hoje eu tava assim pensando, o que eu vou trabalhar na aula de hoje? Então eu decidi falar sobre o... Me periquitei toda pra vocês, gente, pra mostrar que eu falo sobre o ouro. Então, Tamara, você vai falar do ouro, mas o que é o ouro? Então, o ouro, ele vem do latim aurum, que significa brilhante. E de acordo com o dicionário, ele significa um elemento químico, metálico e preciso, de número atômico 79. Quais são as características do ouro? Então, as características são, como já sabemos, ele é um metal brilhante, amarelo, denso e maleável, que não reage com a maioria dos produtos químicos, mas é sensível ao cloro e ao bromo. Em temperatura ambiente, ele apresenta-se no estado sólido. Este metal ele é encontrado normalmente em estado puro, em forma de pepitas, que são aquelas pedrinhas pequenininhas, ou em depósitos aluviais. O ouro puro ele é demasiadamente mole para ser utilizado. Então, por isso, geralmente ele é endurecido, formando liga metálica com prata e cobre. O ouro e suas diversas ligas metálicas são muito empregados em joalherias, como podemos ver que nós mulheres adoramos, fabricação de moedas e como padrão monetário em muitos países. Devido à sua boa condutividade elétrica e resistência à corrosão, ele apresenta diversas aplicações industriais. Então, diversidades de ouro, gente, vocês sabem que existe, né? Ouro em barro, ouro em pedra, tudo ouro é vida, né? Tamara, como ele é encontrado no ambiente? De que modo ele é encontrado? Então, o ouro hoje ele pode ser encontrado e extraído tanto de minas subterrâneas quanto de minas a garimpos a céu aberto, onde o metal é retirado a apenas 50 metros da superfície ou até mesmo do leito do rio. Quando uma rocha contém ouro é encontrada, ela precisa ser tratada quimicamente para que o material se separe de outros elementos. Para encontrar novos depósitos de ouro, os geólogos eles precisam de um arsenal de informações. Depois, é preciso fazer um mapeamento geológico da região, com coleta de amostras de rochas, solos e sedimentos, para analisar as áreas que podem ter o metal. Se houver uma certeza, é hora de furar o terreno e explorar. Mas, Tamara, em que lugar aqui no Brasil existe o ouro? Então, como podemos ver nesse gráfico, diversas regiões do Brasil, elas possuem o ouro, né? Então, ela se concentra mais em duas regiões, que é a do Pará, com 41,5%, e Minas Gerais, com 37%. Mas, Tamara, e o mapa? O mapa fica melhor, não é? Então, neste mapa, podemos ver melhor, pela região do Brasil todo, a distribuição do ouro. Mas, Tamara, como é feita a extração e o beneficiamento do ouro? Então, o alto valor agregado do ouro e suas peculiaridades acarretam em grandes alterações em seu beneficiamento. O mineral na forma metálica ele é conhecido por sua densidade e maleabilidade elevadas, uma das características marcantes desse processo de beneficiamento. O beneficiamento do ouro pode ser simples ou complexo. O maior desafio nessas etapas é manter as partículas livres preservadas e recuperar o ouro contido no minério, além de eliminar as impurezas. Então, agora vamos descobrir com detalhes como é feito esse processo de beneficiamento. Então, há algum tempo, os mineradores precisavam contar com a sorte de avistar um brilho amarelo em um córrego. Eu vou andar num córrego, vou procurar um ouro. Achei um ouro. Antigamente era assim. Mas, hoje em dia, é a busca de um jeito mais sistemático e preciso. Em primeiro lugar, os geólogos eles sabem que o metal está presente em quase todas as rochas e solo, mas são tão pequenos que são quase invisíveis. Apenas em algumas áreas o ouro ele é concentrado o suficiente para ser extraído de forma rentável. Esses depósitos contêm ouro puro, mas na maioria das vezes o ouro ele está combinado com a prata ou outro metal. Depois de encontrar indícios de ouro, perfura-se o solo para obter amostras e analisar o conteúdo.
Se há ouro suficiente naquele depósito, a empresa de mineração pode dar início a uma operação de grande escala. A forma de extração do ouro é de um jeito resumido, é feita em padrão de furos. Faz os furos, depois enche esses furos de explosivos e detonam para fraturar a rocha. Depois, encontra o depósito e extrai o ouro. Após a extração do ouro, entra em vigor um complexo processo de beneficiamento que eu falarei a seguir. Primeiramente, vem o processo de britagem. Esse processo de britagem, ele pretende diminuir o minério em pequenos pedaços. Divide-se em primário, secundário e na última, conhecida como britagem terciária ou shorthead. Em seguida, vem o processo de peneiramento. Essa britagem, após a britagem, é necessário separar os grandes pedaços dos pequenos. Os de tamanho aceitável passam para a próxima fase do processo. Já os maiores são reinseridos no processo de britagem para quebrá-los. Esta separação é chamada de peneiramento e ocorre devido à vibração do equipamento. Em seguida, vem o processo de moagem. Neste processo são usados moinhos de carga cadente ou moinhos de bolas. A fragmentação ocorre através da movimentação da carga. O produto, é misturado em pó fino por diversas horas. Quanto maior a duração desta mistura, mais fino será o minério final. E o último estágio da preparação do ouro pretende separar as partículas grosseiras das finas. Esse processo ocorre para selecionar as partículas com liberação elevada para o processo de concentração ou descartar as partículas muito finas, operação chamada de deslamagem. Então, o processamento mais adequado de cada minério de ouro depende de muitos fatores, como o tipo de liberação, tamanho das partículas, entre outras. Os principais métodos de concentração do minério no Brasil são por flotação ou gravíticos. A partir daí, o resultado é destinado ao refinamento e à produção dos itens finais que serão destinados para comercialização. Ah, Tâmara, mas eu quero saber para que isso serve. Isso aí afeta em que a economia do Brasil? Então, primeiramente é o equilíbrio econômico, A atividade de extração de minérios, ela equilibra os índices de crescimentos nacionais. Outro fator muito importante é a influência histórica. A mineração, ela atrai muitos investimentos e tem um bom retorno financeiro. E esse potencial já era visível desde o período do Brasil colonial. Naquela época, a extração de minérios foi responsável por parte da ocupação do território nacional e principalmente pelo equilíbrio econômico e geração de riquezas. A consequência disso? Os olhos dos mercados estrangeiros começaram a brilhar pelos solos brasileiros. Também tem relação com os fenômenos sociais. A extração de minérios, ela está associada aos fenômenos sociais e tem vínculo com praticamente todas as questões de crescimento e desenvolvimento do país. Também, importante fator, ela tem uma influência no PIB nacional. Você sabia que a mineração no Brasil é responsável por quase 5% do PIB nacional? Pois é, ela é capaz de oferecer produtos para diversos tipos de indústria. De olho nesse potencial, o governo tem investido e modernizado bastante nesse setor. E o resultado disso, o rápido crescimento e retornos significativos para a economia do país. Sem esquecer, claro, importante fator, a geração de empregos. Mas, Tâmara, qual a evolução na extração? Quanto o Brasil extrai, quanto o Brasil exporta? Esses dados são muito importantes saber, não é? Com certeza. Então, em 2001, a produção de ouro no Brasil era de 51.867 quilos, baixando para 41.154 quilos em 2005 e atingindo cerca de 66.732 quilos em 2012. Nesse mesmo período, as exportações anuais de ouro foram de 227 milhões de dólares para 2.664 milhões de dólares. Nessa tabela, podemos ver que a cotação, produção e exportação de ouro de 1993 até 2013 teve um grande crescimento. Ah, Tâmara, mas eu quero saber quais são as empresas que são as exploradoras aqui no Brasil. Então, entre as empresas exploradoras estão a Yamana Gold, Kinross,
Jaguar Mining, Luna Gold e Barrick Gold, a maior produtora de ouro no mundo. A brasileira mina Morro do Ouro, localizada na cidade de Paracatu, em Minas Gerais, ela é operada pela Kinross Gold e é a maior produtora nacional de ouro, com 477.862 onças de ouro, ou 14,8 toneladas produzidas só em 2015. Mas, relacionado ao meio ambiente, quais os impactos esse tipo de mineração causa? Então, entre as principais alterações nas paisagens e impactos gerados pela mineração, podemos destacar remoção da vegetação em todas as áreas de extração, fica aquela cena feia, sem nenhuma vegetação, tudo destruído, aquela coisa nada agradável de se ver. Poluição dos recursos hídricos pelos produtos químicos utilizados na extração de minérios, contaminação dos solos por elementos tóxicos, proliferação de processos erosivos, sobretudo em minas antigas ou desativadas que não foram reparadas pelas empresas mineradoras. A destruição foi feita, mina abandonada, nada cuidado, destruição total. Sedimentação e poluição de rios poluídos pelos elementos químicos oriundos de minas. Poluição do ar, a partir da queima ao ar livre de mercúrio, muito utilizado na extração de vários tipos de minérios, em especial do ouro. Mortandade de peixes em áreas de rios poluídos pelos elementos químicos oriundos de minas. Evasão forçada dos animais silvestres que existiam nas áreas de mineração, mas que tiveram que sair daquela porque não existia hábitat para eles. Poluição sonora gerada em ambientes e cidades localizadas no entorno das instalações. Embora a legislação vigente limite a extração mineral em áreas urbanas atualmente. A contaminação por compostos químicos com destaque para o mercúrio é um dos principais danos ambientais provocados pela mineração. São utilizados para separação de misturas, retirada dos minerais e catalisação de reações. Após esse processo, eles costumam ser descartados, muitas vezes de maneira indevida, principalmente em localidades de limitada fiscalização ou mesmo em minas ilegais, fora que costuma aderir ao trabalho escravo ou infantil. Essa realidade, infelizmente, é muito comum no nosso país. Então, galerinha, com todas as informações passadas neste vídeo, é importante mencionar que a atividade mineradora, de qualquer forma, ela possui muita importância para as sociedades. Possui muito impacto negativo, possui muita coisa negativa para o meio ambiente, possui. Mas o ponto positivo para a sociedade também é alto, principalmente para a economia do país. Mas o que é necessário é promover medidas para o direcionamento correto do material descartado e a contenção da poluição gerada pelos elementos químicos. Além disso, é necessário pensar na utilização sustentável dos recursos minerais, a fim de garantir a sua existência para as gerações futuras. Então, galerinha, o nosso vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido aprender bastante sobre o ouro. Então, não esqueçam de deixar o like aqui embaixo, tá bom? Eu agradeço a vocês pela atenção e até a próxima!